Meus irmãos, nós estamos estudando Atos capítulo 2, nós já avançamos muita coisa. Irmãos, eu quero que vocês notem que o livro de Atos pode parecer para algumas pessoas, ou você talvez tinha essa impressão antes, que talvez não tivesse muitos ensinamentos aqui no livro de Atos, talvez não tivesse muitas lições. O pessoal só lembra de Atos por causa do Pentecostes, das línguas, né? Das viagens de Paulo e no geral, assim. Mas notem que tem muitos detalhes que nós precisamos ver e estudar. E eu espero que esteja sendo edificante para os irmãos, como tem sido para mim estudar isso em casa, tá bom? Eu espero que vocês aprendam e que guardem essas questões no coração. O nosso objetivo aqui é que os irmãos cresçam cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Bom, dito isso, vamos lá para o nosso texto, Atos capítulo 2, versículo 23, né? Abram lá, por favor. Atos 2, 23. Eu só vou ler mais uma vez para refrescar a mente dos irmãos e eu já vou continuar de onde nós paramos, na IBD. Atos capítulo 2, versículo 23. Então diz assim, Atos 2, 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, ao qual também Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Bom, irmãos, aqui Pedro está falando do seu sermão, e no seu sermão ele tenta provar o quê? Qual é o objetivo de Pedro com o seu sermão? A gente falou na EBD, tenta puxar aí da memória. O objetivo de Pedro com o seu sermão aos judeus, ele está pregando para um monte de judeu. O que ele quer provar para os judeus? Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, era o Messias de Israel, o Salvador, e que eles tinham matado ele. Pedro quer provar isso. O sermão de Pedro existe para isso, para provar para eles que eles não estavam falando em línguas, o Espírito Santo não tinha descido, e eles não viram aquilo com seus próprios olhos, escutaram aquelas línguas com seu próprio ouvido, à toa. Não era criação de Pedro, invenção dele ou dos apóstolos, mas era a palavra de Deus. Ele estava provando para aqueles homens que eles vinham da parte de Deus, o Evangelho é da parte de Deus, Jesus fora o enviado de Deus para salvá-los, o Messias, né? Como todo bom judeu esperava o Messias, Jesus era o Messias que eles esperavam, e eles mataram o Messias, crucificando por meio de mãos de iníquos, diz o versículo 23. Bom, e nós chegamos nessa sinuca de bico aí, né? Que eu falei, olha, a primeira parte do versículo 23 parece contradizer, parece ser o contrário da segunda parte, que fala, olha, Jesus foi entregue por quem? Por Deus. Essa é a primeira parte. A segunda parte fala o quê? Os judeus entregaram Jesus. E aí você fica numa dúvida quando lê esse texto. Você fala, quem entregou Jesus afinal? Foi Deus? Foi os judeus? Foram os romanos que pegaram? Eu não estou entendendo mais nada. Parece contraditório. Parece que Pedro falou duas coisas aqui que não se batem, que não dá para compreender. E aí nós vimos, né, que isso é um antinômio. O que é um antinômio na Bíblia? São quando existem duas verdades apresentadas, são duas coisas que são verdades, e elas aparentemente, a aparência delas, parece que elas se excluem, que elas não combinam, que uma desmente a outra, que as duas não podem existir. E eu vou dar exemplos aqui, vocês vão entender melhor. Isso é um antinômio. Então são duas verdades bíblicas, no caso, né, que elas aparentemente se contradizem. Uma hora Pedro diz que Deus enviou Jesus para morrer, Deus levou Jesus para a cruz, e outra hora ele diz que foi judeus. Ou foi um ou foi outro. Na nossa mente limitada a gente entende assim, né? Olha, ou foi um ou foi outro. É esquisito afirmar que foram os dois ao mesmo tempo. Então, isso aparentemente é algo que se contradiz. Você pode, os céticos, né, os ateus, os estudantes das escrituras aí que não são cristãos,
os críticos à religião cristã, eles vão dizer isso: olha, Pedro está se contradizendo. Olha aqui, Pedro em um versículo só ele se contradiz. E os antinômios na Bíblia, eles vão usar isso para dizer que a Bíblia se contradiz. A Bíblia não pode ser palavra de Deus, porque Deus, se Ele for todo-poderoso, onisciente, onipotente, Ele não pode se contradizer, se Ele for a verdade. Mas a Bíblia é cheia de contradições. Vocês já ouviram essa frase? Olha, pastor, ou fulano de tal, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia é cheia de contradições. A Bíblia foi escrita por homens, é cheia de contradições. E eles não entendem que, às vezes, essas contradições são propositais. Na verdade, não são contradições, não são falsas, mas são duas verdades que aparentemente se contradizem, que aparentemente são falsas, mas não são. Vamos ver os exemplos aqui para nós? Por exemplo, aqui eu vou entrar na parte mais prática, tá bom? Para vocês entenderem no dia a dia, na prática, como é que isso funciona. Deus na Bíblia, o primeiro exemplo. Deus na Bíblia, Deus chama o pecador ao arrependimento, não é verdade? Se arrependa e creia, né? Não é isso que a Bíblia diz em vários versículos, né? Eu não sei se aqui antes tinha, mas em várias igrejas você vê versículos assim, né? Escritos: se arrependa e creia no Evangelho, mude de vida e creia no Evangelho, se arrependa dos seus pecados, né? E aceite a Jesus e creia em Jesus. Crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você vê vários textos na Bíblia falando da crença, falando que você tem que se arrepender. A Bíblia parece que convida as pessoas à salvação, não é verdade? Você vê isso ao longo das Escrituras. Vocês vão concordar comigo. Alguns de vocês poderiam até dizer alguns textos de cabeça que falam isso, que parece esse convite, né? A salvação. Então Deus chama o pecador ao arrependimento. A salvação, Deus chama, Deus faz isso. E sua palavra diz, a palavra de Deus diz, que Deus não quer que nenhum se perca, antes que todos sejam salvos. Puxa, pastor, então Deus não quer que nenhum se perca. Cristo veio e deu sua vida pelo pecado Ele morreu por todos, mas claro, só alguns vão crer em Cristo, é verdade, mas a morte de Cristo foi por toda a humanidade, de modo que aqueles que creem vão ser realmente salvos, né? O sacrifício de Cristo é eficaz, a morte dele é eficaz nos que creem, mas a morte teria capacidade de salvar toda a humanidade se todos crescem, né? Então, Deus quer salvar o pecador, Deus chama o pecador para se arrepender, o arrependido, né? Ele diz: vem, vós que está sobrecarregado, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, deposite sobre ele. Tem vários textos, até falando de ansiedade para nós crentes, mas eu estou falando aqui de salvação mesmo. Tem vários textos na Bíblia que falam assim: olha, você tem que buscar Jesus, você tem que se arrepender dos pecados. Deus não quer que nenhum se perca. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, não pereça, não se perca, né? Mas tenha a vida eterna. É um clamor das Escrituras. Você vê isso o tempo todo na Bíblia. O tempo todo. Só que, irmãos, a Bíblia chama o pecador a se arrepender, Deus chama o pecador ao arrependimento. A palavra de Deus diz que Deus não quer que nenhum se perca, antes que todos se convertam, antes que todos creiam, todos se salvem. A Bíblia diz isso. Só que, quando eu nego a Jesus, se eu negar a Jesus, a palavra de Deus, a palavra da cruz, a palavra do Evangelho, se eu rejeitar a salvação, a Bíblia diz que eu sou culpado por isso. Sabia disso? Então, pastor, Deus quer que todos se arrependam? Sim. Ele quer que nenhum se perca, da vontade dele é isso? Sim. Então, se eu negar o Evangelho, a culpa é minha? Como a culpa não é de Deus? Não é de Deus. Então aí a gente vê um caso clássico, irmãos, de soberania divina e responsabilidade humana. Deus é soberano, Ele quer que todos se salvem. Ele enviou Cristo para isso, para salvar os que creem na loucura da pregação.
Mas ele sabia que nem todos seriam salvos, né? E Jesus, o próprio Jesus disse isso algumas vezes, sabia disso. Mas notem, irmãos, que se eu negar o Evangelho, a palavra de Deus, Deus vai me responsabilizar pelo erro, porque eu neguei. Isso é uma aparente contradição. Olha, como Deus quer que eu me salve, mas se eu negar a salvação, a culpa vai ser minha. Se Ele quer que eu me salve e ele decretou essas coisas antes da fundação do mundo para os seus salvos, e Jesus veio para me salvar, e se eu disser não um dia, a culpa é minha, sim. Mas Deus quer que eu me salve? Quer. Mas se eu negar, a culpa é minha, sim. Então isso é uma aparente contradição. Eu vou ler aqui o texto para vocês. Cada um de nós se torna responsável pelo pecado que carrega. Se eu nego a Jesus, rejeito o Evangelho e a salvação, eu sou culpado por isso. E vocês podem ver depois Romanos 3, 9 a 18 e Salmo 51, 4. Ao mesmo tempo, sabemos que Deus tem os seus eleitos e as pessoas que rejeitam podem não ser eleitas por Deus. Então notem que Deus quer que todos se salvem, mas se eu rejeitar Jesus, a culpa é minha. A culpa não é de Deus. A conclusão lógica seria assim: poxa, Deus quer me salvar, mas se no dia que eu morrer chegar diante dele e ele perguntar assim para mim, por que você não creu no Evangelho? Eu vou falar assim, porque eu não quis, mas o Senhor não queria que eu fosse salvo? Por que o Senhor não me salvou? Aí Deus vai dizer para você, olha, a culpa é sua, não é minha. Você me rejeitou. E a culpa é exclusivamente do homem. A rejeição foi pela sua parte. Da parte do homem? Porque ele tem como escolher e não escolhe. Então, mas aí, irmã, então, eu quero fazer você pensar nisso. É uma boa pergunta. Será que alguém nos moldes de Efésios capítulo 2, por exemplo, é o texto que eu mais gosto de usar, né? Efésios diz que a pessoa é morta, né? Morta nos delitos e pecados. Nós somos escravos antes de ter Jesus, escravos do pecado. Nós fazemos a vontade de Satanás, a vontade da carne e de Satanás. Será que uma pessoa nessa condição, ela pode escolher alguma coisa? Será que ela pode escolher fazer o bem? Ou escolher o Evangelho por si? Não pode. Exatamente. Aí o que acontece? É o milagre da salvação. Deus vê essa pessoa nessas condições, escrava, aprisionada, acorrentada ao pecado. A figura é essa. Alguém que está aprisionado, acorrentado, escravo, que faz as vontades só da carne. Ela não tem o Espírito Santo. Ela só faz vontade da carne. E ela faz a vontade de Satanás. Efésios 2 vai falar isso. Essa pessoa que é morta, ela não tem vida espiritual, ela é uma morta espiritual. Deus pega essa pessoa e dá para ela vida. É um milagre. E é Deus quem faz, do começo ao fim, a obra de salvação. O Espírito Santo abre os olhos, Deus abre os olhos da pessoa, revela os olhos, abre o coração da pessoa para a mensagem da cruz, e ela então passa a entender e a crer. E é nesse momento que você levanta a mão, eu creio em Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Mas nesse momento Deus já está trabalhando no seu coração e na sua vida, antes de você crer. É Deus que te leva a isso. Então, a salvação é toda por Deus, Você fala assim, mas eu creio, pastor. Mas quando você creu, Deus já trabalhou em você. Porque um morto não pode escolher entre Deus e Satanás. Ele sempre vai escolher Satanás, porque ele é morto espiritual. Ele é morto, ele vai fazer sempre a vontade da carne, ele não pode fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem, não é verdade? Mas um morto, ele não pode escolher se salvar. Ele não tem escolha, ele não mexe, ele não escolhe, ele não sente, ele não cheira, ele está morto. E com isso, ele não pode escolher espiritualmente a luz, a vida, a não ser que Deus haja. Aí Deus agindo, quem impedirá, né? Deus fazendo a obra, ninguém pode impedir. Então Deus entra no coração do homem e é como Paulo, né?
derruba os muros do nosso coração. Você tinha verdadeiras muralhas para se proteger de Deus, da palavra de Deus, e Deus chega como um caminhão, né? Arrebentando toda a muralha, derrubando tudo, e é por isso, irmãos, que tá errada aquela frase. Deus não arromba corações, Deus não arromba portas, Deus é educado, Deus chega na sua porta, no seu coração e faz: posso entrar? Negativo. Deus vê os seus eleitos, e Ele chama os eleitos pela mensagem da pregação, pela pregação da Bíblia, da palavra de Deus. Ele chega na vida dos eleitos e Ele derruba o muro. Ele derruba o muro que protege o coração. Ele infunde vida àquele morto. É Deus quem faz isso. Então, irmã, no fundo, as pessoas aí não têm livre-arbítrio. Não tem. Elas só podem fazer a vontade de Satanás, a vontade da carne, e elas estão mortas. Elas não podem acordar um dia assim e falar: puxa, eu vou fazer hoje a vontade de Deus, do Espírito Santo. Eu vou fazer um bem completo, um bem justo, baseado na vontade de Deus. Elas não podem, porque elas são escravas do pecado. Elas estão aprisionadas. E quem liberta elas dessa escravidão? Quem dá redenção? Cristo, nosso Redentor. Cristo que pagou o preço para te livrar dessa escravidão, comprou você no mercado do pecado, né? Lá, preso nos seus pecados, Cristo foi lá e tirou você dessa servidão, e botou você do reino das trevas. Ele levou, Deus fez isso por meio de Cristo, e te colocou no reino da luz. A gente acabou de cantar isso. Que me livrou do reino das trevas, me colocou no reino da luz, que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Sou salvo, né? Ó, como eu amo o meu Redentor. A gente acabou de cantar essas verdades na música boa, teológica. Então notem, irmãos, nós não temos livre-arbítrio, não. Então você vai chegar diante de Deus, vai falar assim: Deus, o Senhor queria me salvar, eu não tinha livre-arbítrio, o Senhor queria me salvar, por que você não me salvou? Ele vai falar: a culpa é sua. Responsabilidade humana. Entra aqui, ó. Alguém pode acusar Deus de culpa. O Senhor é culpado, não é o Senhor que elege? Por que não me elegeu? Ele vai falar: eu fiz o que eu fiz porque eu sou soberano, mas a culpa de ter rejeitado Jesus é sua. E por isso você vai ser condenado. É por isso. Entendem? Pastor, como a gente lidar com essas verdades que são aparentemente excludentes? Soberania de Deus e responsabilidade do homem. Como é que a gente lidar com isso? Irmãos, na Bíblia são verdades que andam juntas. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram um trem? Trem. O trem anda em cima de onde? O trem tem pneu? Não. Tem dois negocinhos. Como é o nome daquilo? Eu esqueci. Trilho, né? Tá aqui os trilhos, né? Imagina que essa estrada é uma estrada infinita, uma ferrovia infinita. Até o final lá, não tem fim. Essa é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. São duas verdades bíblicas. O homem é responsável pelos seus atos. O homem é responsável por aquilo que produz. É verdade. O homem é responsável por negar o Evangelho. Vai ser cobrado por Deus. É verdade. Mas Deus é quem dá a salvação. Também é verdade. São duas verdades bíblicas que andam juntas. É como o trilho do trem. Percebe? O trem anda só em cima de um trilho? Não. O trem anda em cima dos dois. E esses dois são verdades infinitas, verdades que não têm fim. Soberania de Deus e responsabilidade do homem. São duas verdades que caminham juntas na Bíblia, e você vê o tempo todo isso caminhando junto, e uma não exclui a outra, uma não deixa a outra por mentirosa. Entendeu? Irmãos, vocês estão entendendo? Estão compreendendo direitinho? Tudo tranquilo? Está dando para assimilar? A Clecivânia está pensando na vida, abaixou a cabeça ali, está... pensamentos profundos, né? Mas está entendendo, irmã? Tranquilo? Francisco? Está dando para entender. Então, isso é o que Atos aqui, Pedro em Atos vai dizer para a gente, por meio desse versículo tão pequenininho. Existe a vontade de Deus, que foi enviar Jesus para a cruz.
Mas também existe a responsabilidade do homem que entregou Jesus para Pilatos e trocou Barrabás por Cristo, e eles vão ser responsabilizados por isso. É culpa deles. Mas, pastor, o senhor disse que foi Deus que entregou, não é culpa de Deus? Não, não é culpa de Deus. Deus fez isso porque quis. O homem é culpado pelo seu pecado porque quis fazer também, nesse sentido. Tá bom? As duas andam juntas. Mas o homem tem livre-arbítrio? Não tem. Quem tinha livre-arbítrio? Adão e Eva. Por quê? Adão e Eva moravam no jardim, eles foram criados por Deus, Deus deu para eles a opção de pecar ou não, e só existiam eles dois, né, no jardim perfeito, não havia pecado ainda. Eles não eram mortos, escravos, não faziam a vontade da carne de Satanás. Eles eram completamente santos ali com Deus. Eles tinham a possibilidade de pecar. E o que Adão fez? Pecou. Por isso que qualquer um de nós que estivéssemos lá faríamos a mesma coisa. A culpa é de Adão também. Hoje, o que a gente faz é consequência, né, da desobediência. Isso, é. Não é isso que tem gente que fala assim, quando eu chegar no céu eu vou pegar Adão. Eu vou pegar Adão, dar uns cascudos em Adão, para ele aprender. Mas a pessoa esquece que se fosse ela no lugar de Adão e de Eva, ela faria a mesma coisa. Adão é nosso representante de raça. Nós estávamos todos, a raça humana estava toda representada em Adão. Quando Adão pecou, todos nós pecamos. E com o pecado veio a morte. E as consequências do pecado que você vê lá em Romanos 5, se eu não me engano. Né? Irmã, pode perguntar. Se eu entrega Jesus para a salvação e então eles mataram, Repete, por favor. Deus entregou Jesus para a salvação. Certo. Salvação, né? Isso, ok. E as pessoas... Isso, você pode dizer isso. A irmã Clecimane falou que é como se Deus tivesse entregado Jesus para a salvação, e ele fez isso, com o objetivo de salvar, redimir, né, a história redentora, né, que atingiria que atingiria a humanidade. Esse era o objetivo de Jesus, fazer a vontade do Pai e se entregar na cruz, era a missão dele. Então, quando ele veio encarnado, né, era a missão dele. Mas as pessoas entregaram por vontade pecaminosa mesmo, né? Por raiva, por não entenderem, por ira, por inveja, ciúme, seja lá o que for. Pilatos até disse, né? Eu não vejo dolo nenhum nesse homem. Eu não vejo pecado. Por que vocês querem matá-lo? Crucifica-o, crucifica-o. Tá bom, vocês querem Barrabás ou Jesus? Solta Barrabás, crucifica Jesus. Pilatos, eu lavo minhas mãos da morte desse homem. Eu não vejo nesse homem culpa nenhuma para morrer. Mas é o que vocês querem, como um bom político, né? Ele foi pelo lado mais populista da coisa e fez a vontade do povo, né? E crucificou Jesus. Tá bom? É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Bom, pastor, eu quero outros exemplos disso aí. Soberania de Deus e vontade humana, né? Responsabilidade humana. Vamos dar outro exemplo aqui. Verdades que se excluem, né? Por exemplo, Cristo é Deus e é homem. São verdades, irmãos, que para nós aparentemente são excludentes, elas se excluem. Não pode ser verdade as duas ao mesmo tempo. Ou a pessoa é Deus ou é homem. Mas em Cristo nós temos essas duas, a divindade completa de Deus, né? A parte divina de Cristo, completamente Deus, e a parte humana completamente homem, e essas duas partes viviam num ser só, que era Jesus Cristo. Pastor, mas isso não exclui, ou a pessoa é Deus ou é homem? Não são duas verdades que são impossíveis de viver juntas? Para a Bíblia não. Ela cai aqui, ó. Duas verdades que andam juntas e que são verdades bíblicas. Pastor, mas para nós é muito difícil de entender. Eu sei que é. Como é que você explica cientificamente, biologicamente, que Jesus era homem completo e Deus completo? Não se explica isso pela lógica humana. É impossível explicar. Vocês conseguem? Eu não consigo. E eu também nunca li um teólogo capaz de explicar isso. Racionalmente, com a racionalidade do homem, humana, para a nossa mente entender essa grandiosidade. É impossível. Quando morreu na cruz,
Jesus era homem Deus. Pastor, Deus morre? Não. Mas Jesus morreu na cruz, ele era Deus? Era. Ah, então morreu só o homem na cruz? Não. Morreu Jesus Cristo, Deus, homem. Como é isso, pastor? Eu não sei. É uma verdade bíblica que anda em conjunto com outras verdades a respeito da pessoa de Cristo, que nós não sabemos explicar, mas são verdades. São verdades. Tá bom? Esse é um outro exemplo, né? Isso aconteceu uma vez na história, tá bom? Não vai ter outro Jesus Cristo, não. Não vai ter outra Maria também que vai dar luz milagrosamente. Isso não existe mais, irmãos. Isso acabou. Isso acabou. Vocês entenderam, irmãos, até aqui? Sinceridade, tá bom? Sejam sinceros. Pastor, não entendi direito. Deu para compreender, né? Existem verdades bíblicas que se excluem. Por exemplo, a Trindade também, né? A gente não entende a Trindade, como ela é possível. Eu não sei se ela entra muito nesse quesito aqui que nós estamos estudando, mas é outra verdade bíblica que é muito difícil de entender. Como é que 3 pessoas são um Deus e não são 3 deuses? É a triunidade bíblica, divina, né? A gente não sabe explicar muito melhor do que isso. Tem algumas coisas, alguns exemplos para ajudar a mente humana limitada a entender. Mas eu quero ir agora para as aplicações. Pastor, eu entendi o que o senhor falou. Muito legal. Legal mesmo. Entendi tudo o que a gente explicou aí sobre soberania de Deus, responsabilidade do homem. O homem é responsável pelo pecado, pela rejeição de Jesus. Assim como os judeus, né? Pedro falou, olha, vocês mataram a Jesus, vocês fizeram isso, vocês são os responsáveis, mas Deus entregou Jesus. Deus é soberano para entregar Jesus, mas os judeus que foram responsabilizados ali por Pedro, na pregação de Pedro, capítulo 2, versículo 27, né? É 27 mesmo? Deixa eu ver aqui. 23, versículo 23. Foram responsabilizados por Pedro, os judeus, tá bom? Irmã. É difícil? Claro, claro. Sim. É uma questão... Sim, pode falar. Já é sempre decaída, sempre que pecar, sempre que escolher o lado errado, né? Sempre escolher o pecado. Isso, a questão assim. Aí Deus, antes da fundação do mundo, já escolheu. Isso. É bem isso mesmo. A responsabilidade do homem quer dizer que sempre o homem vai ser responsável pelos seus atos. E aqui a gente está falando acerca da salvação. Sempre que você pregar para um parente seu e ele rejeitar Jesus, Deus vai responsabilizar ele. Ainda que ele diga um dia, olha, não era Deus que dava a salvação, por que não deu para mim? Deus vai falar, olha, não dei porque eu não quis. Quer dizer, eu ofertei, eu enviei meu filho. Quem rejeitou foi você. E aí a responsabilidade cai sobre quem? Cai sobre a pessoa. Cai sobre a pessoa, sobre o homem. Nesse sentido. Deveria ser? Não deveria. Sim. Isso aí não vai influenciar porque a pessoa crê ou não. Porque se a pessoa crê, Deus ainda é soberano. Se a pessoa não crê, Deus ainda é soberano. Exato. Você nunca saberá que uma pessoa foi escolhida por Deus ou não. Exato. Então não tem muita importância. Por que a gente prega? Isso, não tem diferença nenhuma. É porque, na verdade, irmã, as pessoas buscam entender a Bíblia racionalmente e muitas questões como essa não é possível entender. E eu vou explicar agora o motivo por isso, na nossa aplicação. Então, partindo para a aplicação, e eu vou explicar um pouco do que a irmã falou também, talvez ajude um pouco melhor essa questão. Pastor, por quê? Me explique aí. Por que Deus permite essas aparentes contradições na Bíblia? Por que Deus permite isso na sua palavra? Porque a gente tem que lidar com essas coisas, a gente não consegue lidar, né? A gente é limitado, por quê?
Por que Deus permite essas contradições na sua escritura? A primeira delas, o primeiro motivo por qual Deus apresenta textos assim na Bíblia, eu creio, irmãos, que o primeiro motivo é para nos humilhar. Isso mesmo. Para nos humilhar. Há coisas, irmãos, muito maiores e muito superiores que a nossa mente, verdades muito superiores que a nossa mente não é capaz de compreender a respeito de Deus. Para Deus lidar com essas contradições ou criar essas contradições é algo completamente natural e completamente fácil de lidar. Para nós não, para nós parece até loucura às vezes você falar uma coisa dessa. Como foi Deus que entregou Jesus, mas também foi os judeus, e os judeus são culpados agora por algo que Deus fez? As pessoas vão pensar assim aí fora, mas não é assim que se entende a Bíblia. Elas são culpadas pela rejeição, pelo seu pecado de rejeitarem, mas Deus que entregou Jesus na cruz e eles também, os judeus também, rejeitando-o, é verdade. Então, Deus vai responsabilizar essas pessoas. Então, Deus permite essas contradições para nos humilhar. Eu creio nisso. Para Deus é natural essas coisas. Lembra que Deus é ilimitado, onipotente, soberano. Deus pode todas as coisas. Então, para Deus isso não é difícil, irmãos. Para nós é. Então, diante dessas verdades, essas verdades mostram para nós que nós somos seres muito inferiores a Deus. Nós somos seres muito mais limitados que o Criador. Isso nos coloca no nosso devido lugar de criatura e não de Criador. Isso deveria ser um chamado à humildade, irmã Clecimone, como você falou. Isso não deveria ser um problema para as pessoas. Ao contrário, isso talvez deveria ser um peso na vida delas de acusação. Falar assim, olha, realmente tem coisa na Bíblia que eu não entendo. O que isso mostra para mim? Que a Bíblia é falsa? Que a Bíblia não é verdadeira? Não, isso mostra que Deus é alguém muito superior e que eu preciso muito de Deus. E que eu tenho que me humilhar diante dele, porque ele é um ser muito, muito, infinitamente superior a mim. Eu sou só uma criatura de último escalão. E é para nos humilhar mesmo. Pode falar, irmão. Então, se Adão pecou, Deus viu deu a resposta, né? Mas a responsabilidade vai ser, deixa não. Sim. Sim, ele foi responsabilizado, inclusive. Adão, a responsabilidade do homem não vai ser só, notem, né, irmãos? A responsabilização do homem pelo pecado não vai ser só no juízo final, não. Já é agora. Lembra que Paulo fala em Romanos? Que o juízo, a ira de Deus, já se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que trocaram a verdade, abafaram a verdade e trocaram pela injustiça. Eles abafaram, taparam os ouvidos para a verdade e preferiram ouvir injustiças, mentiras. E eles já são responsabilizados. Como, pastor? Deus entrega eles ao seu próprio coração, aos seus próprios desejos. Paulo vai falar isso lá em Romanos 1. Então o juízo de Deus, de certa forma, a ira de Deus já é derramada hoje. E já foi também, né, irmã Clecimone, sobre Adão. Quando Adão pecou, Deus já proferiu o juízo para Adão, vocês lembram? Depois que Adão peca, Eva peca, o que Deus faz? Deus joga, olha, Adão, porque você pecou, o homem vai suar, vai comer do suor do seu trabalho. O homem vai passar a ser mortal, do pó vieste, para o pó retornará. A mulher, punição para a mulher por causa do pecado, já foi instantânea. Mulher, agora você vai sentir dores de parto. E fala tem um monte de consequência para a mulher e para a serpente também. A serpente também. O animal, a serpente e o próprio Satanás. Então, já tem consequências o pecado, desde Adão. O homem já é responsabilizado de certa forma, por causa do pecado, e isso vai ser aumentado muitas vezes, no juízo final, quando Deus cobrar de cada um, e Deus vai olhar para as pessoas e falar assim, você vai para o inferno porque você quis. Ela vai dizer, Deus, você não me elegeu,
Deus vai falar, mas foi você que rejeitou Jesus. Você vai, e a culpa é sua. A culpa nunca é de Deus. Entendem? A culpa do homem para o inferno nunca é de Deus, é uma verdade bíblica isso. São as pessoas, o pecado e o pecador que são culpados. São culpados. Bom, então Deus permite essas verdades por quê? Para nos humilhar, nos colocar no nosso devido lugar de servos, de criaturas. Nós não somos Deus, nós não somos soberanos, mas Deus é. Bom, segundo motivo pelo qual permite essas contradições aparentes na Bíblia, essas questões. Irmãos, Deus desconhece a lei humana. Deus desconhece. Deus que mandou o seu filho para a morte foi o mesmo que ressuscitou ele. Pastor, isso é impossível. Eu nunca vi alguém ressuscitar. Eu nunca vi alguém morrer e levantar da tumba, levantar do caixão. Eu nunca vi isso, é impossível. Biologicamente, cientificamente, a medicina não pode explicar isso, a nossa ciência não pode explicar. Muito bem, aconteceu com Cristo, é uma verdade divina que nós não podemos explicar. Deus desconhece as leis humanas, as leis biológicas, as leis físicas, as leis da natureza, todas elas estão debaixo da mão de Deus, elas não são maiores do que Deus. Deus é soberano sobre essas leis. O que é a morte para Deus? Não é nada. O que é a morte para nós, muitos aí fora, é o fim. Para nós que somos crentes, nós sabemos que não é o fim, né? Mas para muita gente, eu estava conversando com a vozinha da minha esposa essa semana. Ela falou, olha, eu acho que quando morre, acaba. Morreu, acabou. Eu falei para ela, eu acho que não, dona Neném. Eu acho que... eu acredito no que a Bíblia diz. Que depois da morte segue-se o juízo. Depois daqui a gente tem uma outra vida. Ou você vai para o céu, se você creu em Cristo, ou você vai para o inferno, se você não creu. É o que a Bíblia diz. Ela disse besteira, bobagem. Assim. A Bíblia falando bobagem. 98 anos. Então, não creu em Jesus? A culpa é do homem. A culpa é do homem. Então, Deus desconhece essas leis da morte. A morte para o homem aí fora é o fim da picada. É o que todo mundo tem medo, é medo de morrer. Não é? Mas para Deus, não é nada. Deus é muito superior à lei da morte. As leis da física, pastor, as leis da física, atração, reação, impulso, a gravidade, essas leis, o que é para Deus? Nada. Deus é muito maior que isso tudo. Deus é um ser extraordinário, meus irmãos. É alguém que está além do nosso limite de imaginação e de compreensão. É o nosso Deus. Terceiro motivo pelo qual Deus permite essas questões difíceis na Bíblia, essas aparentes contradições. Eu vou terminar aqui. E aqui eu vou dizer para os irmãos que tem pessoas que dizem assim: só é verdade aquilo que eu consigo entender. O ver ou entender, né? Eu só acredito, Alexandre, Francisco, alguém pode dizer isso para você um dia, no evangelismo, ou um amigo seu do trabalho, da faculdade, seja lá o que for, um parente, pode dizer para você, Cleudo, Levaldo, eu só acredito no que eu consigo entender. Se eu não consigo entender, eu não acredito. Veja que biblicamente isso é falso. Porque existem coisas na Bíblia que nós não entendemos, mas que são verdades. Nós temos que acreditar nela, pela fé. Pela fé. Eu vou ler um trecho aqui que um autor comentou, para vocês entenderem. Existe um pressuposto por detrás das tentativas feitas de explicar racionalmente os mistérios bíblicos. Então, muitas pessoas tentam explicar racionalmente, com a lógica humana, com a mente humana, os milagres bíblicos, as aparentes contradições bíblicas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. As pessoas tentam explicar isso. E existe um pressuposto de trás dessas verdades. Elas acreditam num pressuposto, que é qual? Que se eu não entendo, eu rejeito. Se não é possível humanamente compreender essa verdade bíblica, eu devo rejeitar. E não é assim que funciona na Bíblia. Somente é verdadeiro aquilo que nós podemos entender. O autor falou, não vou dizer que isso é exclusivamente fruto do iluminismo no século XVII, pois antes dele essa tendência já existia. O racionalismo
acaba subordinando as escrituras aos seus cânones, né? Prefiro o lema de Paulo, levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Parece que os racionalistas, essas pessoas que pensam assim, se eu não consigo entender, então não existe, essas pessoas que pensam assim, eles se esquecem que além de limitados em nosso entendimento por sermos criaturas, nós somos limitados também pela nossa pecaminosidade. Então notem que o pecado, lembra que eu falei ontem na casa da irmã Maria? O pecado atingiu todas as faculdades do homem, o homem por inteiro, a minha mente, o meu coração, os meus sentimentos, a minha razão, a minha moral, o meu comportamento, as minhas atitudes. O pecado atingiu todas as áreas do ser humano. E nós somos limitados, não porque nós somos só limitados no corpo físico. Nossa mente é limitada, não só por isso, mas o pecado também nos limita. Nós somos ainda mais limitados por conta do pecado. E essas pessoas que dizem isso, só posso aceitar o que eu entendo. Por isso que eles falam, a Bíblia é historinha de ficção, são os Avengers, né? A Bíblia Moisés criou lá o Pentateuco, era a história de ficção que eles contavam para as crianças. Negativo, porque eles não conseguem entender, eles vão dizer que é isso, que é falso. E tem verdades bíblicas que são verdadeiras e não são falsas. Nós não conseguimos explicar, e elas existem e andam como um trilho no trem, de lado a lado, né? Lado a lado, andam juntas. Irmãos, esses são os mistérios de Deus. A nossa mente é limitada, nós não conseguimos entender a grandiosidade de Deus. Por isso a gente fica nessa sinuca de bico, como eu falei lá no início, né? Mas nesses momentos o que eu faço, pastor? Você lê, estuda, tenta entender o máximo que você puder, procura ajuda de livros, procura ajuda do pastor, professor de EBD, procura ajuda desses homens, pessoas que são biblicamente mais estudadas que vocês, que são fiéis a Deus. Procurem esses homens, essas mulheres que são fiéis a Deus, são santas, são piedosas, e perguntem, falem, olha, não entendo essa verdade bíblica, não consigo entender. Ela vai te ajudar a entender, mas tem coisas, irmãos, que mesmo com ajuda, com livros, com pregação, com professor, nossa mente é tão limitada a respeito de Deus que a gente não consegue entender. E essa é uma delas. Como a gente lida com a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Ou a gente fica com uma e exclui a outra, ou abraça as duas. A Bíblia diz que você deve abraçar as duas. As duas andam lado a lado, tá bom? Então é isso, irmãos. Vocês entenderam? Vamos encerrar por aqui, vamos orar. E peça ajuda a Deus aí nesse momento. Fala, Deus, eu não consigo entender essas coisas mais difíceis da Bíblia, porque existe uma doutrina da iluminação do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, se você creu em Cristo, o Espírito Santo nos ilumina para que nós possamos entender os trechos bíblicos da melhor forma possível, mesmo nós sendo limitados. Então peça ajuda a Deus. Fale, Deus, me ajude, Deus, por favor, a entender esse texto. Eu quero tanto aprender mais. Capacita o pastor, o professor, para que ele ensine melhor sempre, para que eu possa aprender mais sempre. Me ajuda a fazer isso, para que eu seja mais capacitado e perfeitamente habilitado a fazer a boa obra, para que a palavra de Deus more no meu coração. Então peça isso a Deus hoje, peça isso a Deus, tá bom? Vamos orar, vamos orar. Meu Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, pela salvação, pelo sustento. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos amado e nos amou, enviando seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Nos ajuda, Deus, a entender as verdades bíblicas que são aparentemente contraditórias, que aparentemente se excluem, mas que na verdade elas andam lado a lado e são verdades porque vem do Senhor, e tudo que vem do Senhor é verdade, Deus, é a mais pura verdade. Nos ajuda a crer nisso, com toda a nossa fé, todo o nosso coração, Deus. Nos enche com teu Espírito e nos ajuda, Deus, a acreditar nessas verdades. Em nome de Jesus nós oramos, amém.